pessoal, esta aula é sobre integral definida com aplicação em cálculo de área. Questão 1. Calcular a área limitada pelas expressões y igual a raiz quadrada de x mais 1, y igual a 0, que é justamente o eixo das abscissas, né, o eixo OX, x igual a menos 1, que é um eixo vertical ao eixo das abscissas, cortando o eixo em menos 1, x igual a menos 1, quer dizer, um eixo paralelo ao eixo OY, e da mesma forma x igual a 3, esse eixo vertical aqui, paralelo a OY e perpendicular ao eixo das abscissas, que tem por equação matemática y igual a 0. Bom, no primeiro momento, vou brincar aqui um pouco, procurando estimar essa área através de figuras planas bem conhecidas. Vamos lá. Vou escolher esse triângulo aqui, ó. Vou pegar desse ponto a esse daqui. Então, traçando aqui um triângulo. Então, vou calcular a área desse triângulo para estimar essa área total. Claro, é óbvio que vai ser uma estimativa grosseira. Mas vamos aqui brincar um pouquinho. Então, fica a área do triângulo vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. A base aqui eu tenho de menos 1 a 3, eu tenho 4. Então, 4 vezes a altura. A altura é nesse ponto 3 aqui, ó. Em 3, como a expressão é raiz quadrada de x mais 1, então fica 3 mais 1, 4. Raiz de 4, 2. Está aqui já sinalizado, 2. Sobre 2. Então, simplifica. Então, aqui eu fico 4 metro quadrado. A unidade em metro quadrado. Possivelmente vai ser uma resposta assim grosseira, uma estimativa grosseira. Talvez vamos melhorar mais um pouco. Vamos dividir esta área verde aqui em duas partes. Vou considerar esse aqui, esse triângulo, desse ponto aqui, ó, desse ponto aqui, pronto. Com isso aí vamos preencher mais área. E aqui esse trapézio. Então aqui vai ser o triângulo, a área de um triângulo, né? Do triângulo de menos 1, 1, P. E vamos pegar agora esse ponto, vamos chamar aqui de Q. Então de P a Q vou formar um trapézio. Tudo bem. Então vamos calcular. A área estimada vai ser base, área, bota aqui assim, a área do triângulo mais a área do trapézio. Então vamos lá. Essa área estimada é do triângulo. Vai ser base de menos 1 a 1, eu tenho 2. Vezes a altura é calculada aqui nesse ponto 1. Lembre-se que a função é raiz quadrada de x mais 1. Então, 1 mais 1, 2. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 sobre 2, da fórmula. Mais área do trapézio. Então, vai ser base maior mais base menor. Isso aí tudo vezes a altura dividido por 2. Então, as bases são os lados paralelos do trapézio. Então, aqui eu tenho a base menor e aqui a base maior. A base maior vale 2. A base menor, 1. X é 1, a altura é raiz quadrada de 2. Então, raiz quadrada de 2 vezes a altura, que é de 1 para 3, eu tenho 2 sobre 2. Legal. Aqui vamos simplificar, fica raiz de 2. Aqui também, simplificando, vai ficar 2 mais raiz de 2. Então, aqui eu tenho 2 mais raiz de 2, mais raiz de 2, 2 raiz de 2. Isso daqui vai nos dar aproximadamente, tomando isso aqui como 1,4, então vai ficar 2 vezes 1,4, vai dar 2,8. Com 2, 4,8. É uma área maior do que a anterior, que é a estimada anterior. Que a anterior foi esta,
E agora ganhamos mais 8 décimos de metro quadrado. Bom, e aí por diante, assim que vai evoluindo ao cálculo de área através de integral. Então a área exata vai ser dada pela integral, né, de menos 1, onde começou a área, de menos 1 até 3, da raiz quadrada de x mais 1 dx. Então isso daqui é o comprimento da base, né? Essa relação aqui da integral de menos 1 até 3 dx, isso é o comprimento da base. E aqui a função altura, Assim, ó, a gente tem que saber, para montar essa integral, a gente tem que saber onde começa, onde termina a área. A curva que está delimitando ela superiormente e a curva que está delimitando ela inferiormente. Então vai ser aqui, a função altura vai ser esta curva menos o eixo y igual a 0. Então nós temos que pesquisar assim, ó, esse camarada aqui, ó, ele está caminhando, eu quero conhecer a cada ponto a altura dele, ó. A altura dele. Então vai ser a curva superior menos a curva inferior, delimitar de menos 1 a 3. Então está aqui a montagem da integral. Resolvendo essa integral, vamos fazer, faz u ser igual a x mais 1. Isso implica fazer a mudança de variável. Então, se eu estou mudando para u, o dx também tem que ter o du correspondente. Então, du vai ser a derivada de x mais 1, que é 1 dx. Legal. Então, vai ser raiz quadrada de u, que x mais 1 nós chamamos de u, e dx é du. Vamos agora para os limites de integração. Se x é igual a menos 1, então o correspondente de u vai ser o quê? Menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1, que é igual a 0. Então aqui 0. Quer dizer, de menos 1 a 3 é o intervalo em x. Vamos agora buscar o intervalo em u. Então agora, se x é igual a 3, então u vai ser igual a 3 mais 1, ou seja, 4. Então aí fica a integral de 0 a 4. Continuando aqui, nós temos integral de 0 a 4. Vamos transformar a raiz quadrada de u em uma potência de expoente fracionário, ou seja, u elevado a meio, du. Então aqui vai ficar a integral de u elevado ao número, vai ser u elevado ao número mais 1 sobre o número mais 1. Isso aqui vamos avaliar de 0 até 4. Então vai ficar u elevado a meio mais 1, 3 meios, sobre 3 meios. Dividir por 3 meios é multiplicar por 2 terços. Pronto, agora de 0 a 4. Aqui eu tenho um limite superior, e aqui eu tenho um limite inferior. Usando o teorema fundamental do cálculo, substitui o 4. Então vai ficar 2 terços da raiz quadrada de u ao cubo, onde u agora é 4. Fica 4 ao cubo. Substitui agora o 0, fica 2 terços, 0 elevado a 3 meios, 0. Você vai ficar 2 terços e raiz quadrada de 4 ao cubo, 64. Raiz de 64, 8. Então aqui vai ficar 8 vezes 2, 16, sobre 3. Em decimal, nós temos aí aproximadamente 5,3 abacaxi, melancia ou metro quadrado. Isso aqui é a área exata. Então aqui é a área exata. E o que vimos antes, brincando um pouco de estimar, é uma área aproximada. Questão 2.
Calcular a área limitada pelas expressões y igual a elevado a x, a função exponencial de base e, y igual a ln de x, x igual a 0 e x igual a 2. Então, na figura aqui eu tenho de 0 a 2, a variação de x de 0 a 2. A curva y igual a elevado a x, a curva superior, e a inferior são dois momentos. Nessa área daqui, eu tenho de 0 a 1, eu tenho o eixo y igual a 0, que é esse eixo aqui, y igual a 0. De 1 a 2, eu tenho a função logarítmica. Então, aqui a montagem da integral tem que ser em dois momentos. Eu penso assim, ó, aqui eu tenho uma área a ser calculada, né? Área a ser calculada. Então, vai ser essa área daqui, que ela está variando de 0 a 1. A curva superior dessa área, o contorno dela, ela é limitada por essa curva aqui, que é y igual a elevado a x. E aqui a base dela é o eixo. Tá? De 0 a 1 é o eixo y igual a 0. Agora, outra área que vai ser de 1 a 2. Superiormente é limitada por elevado a x, agora inferiormente é limitada pela função logarítmica. Então não podemos fazer o cálculo dessa área de uma integral só, de 0 a 2, tá? Porque a base muda. A base de 0 a 1 é y igual a 0 e de 1 a 2 é a função logarítmica. Então aqui é o seguinte, ó, eu tenho aqui um sujeito que vai caminhando. Ele está com a cabeça de 0 a 2 raspando sempre nessa curva vermelha, né? Que é o contorno geral superiormente da área. Mas quando ele chega aqui em 1, exatamente em 1, então ele está com a cabeça, continua ainda na curva vermelha, na função exponencial, e os pés agora está na função logarítmica. Então pronto, então tem que ser duas integrais. Eu não tenho uma expressão na área de matemática ou em qualquer que seja outra área, que vai nos dar de uma só vez isso. Tem que ser uma função sentença, ó, de 0 a 1, y igual a 0, porque eu estou calculando aqui a altura, ó. Quero saber a altura. A altura é dada pela curva de cima menos a curva de baixo, sempre, forever. Então, a área montada vai ser o seguinte: a integral de 0 a 1 da função exponencial menos o eixo, vou botar aqui para ser bem enfático, ó, dx, mais a integral de 1 a 2, olha, de 1 a 2. Então, eu quero calcular essas alturas aqui, de 1 a 2. Agora vem a curva superior, é a função elevada a x, menos a curva inferior de 1 a 2, ó, é ln, ó. ln de x. Pronto, dx. Resolvendo essa integral nos dá a área exata procurada, que é essa área daqui. Vamos ao cálculo. Aí fica a área é igual a integral de e elevado a x é a própria, avaliar de 0 a 1, mais a integral de elevado a x é a própria, menos a integral do ln, resolve por partes essa integral, que vai ficar x, ln de x menos x. Isto aqui avaliado de 1 a 2. Usando o teorema fundamental do cálculo, pego o limite superior, boto no lugar de x, elevado a 1, menos elevado a 0. Mais, agora substitui o limite superior aqui, fica e elevado ao quadrado, menos 2, ln de 2, menos vezes menos, mais 2. Menos, que é do teorema fundamental do cálculo, e vamos substituir agora o 1. Vai ficar e elevado a 1, menos 1, ln de 1, menos vezes menos, mais 1. Pronto. Melhorando isso daí,
vai ficar a área igual a E elevado a 1 é E elevado a 0, o número elevado a 0 é 1, mais E elevado ao quadrado, menos 2 ln de 2, mais 2, venha você, menos E elevado a 1, E elevado a 1, que é isso, que é, menos vezes menos mais, ora, mais ln de 1 é 0. Logaritmo de 1 em qualquer base é 0. Então vai ficar menos vezes mais, menos 1. Tem alguma coisa a simplificar aí? Tem. Então esse daqui simplifica com esse. Então aqui vai ficar que a área é igual a E elevado ao quadrado menos 2 ln de 2. E aqui eu tenho 2, ó, menos 1, 0. Então aqui é a mesma coisa de E ao quadrado, se quiser fazer um charme, ó, ln de 2 ao quadrado, ó. Ln tem uma propriedade, logaritmo tem uma propriedade, pega o número que está multiplicando e coloca aqui no expoente do logaritmando. Ou seja, vai ser E elevado ao quadrado menos ln de 4, que nos dá aproximadamente igual. Pegando a máquina, aí nós temos E elevado ao quadrado menos ln de 4, que vai dar 6,002761,738. Isso aqui é o que? Metro quadrado. Legal. Isso aí. Ficar de olho onde a figura começa, onde a figura termina. E as curvas superior, inferior. Se muda a base, muda, quer dizer, aqui é y igual a 0, mudou para logaritmo, então outra integral. Aqui no superiormente só foi a mesma curva, então não teve problema algum. O que teve problema foi a base. Então de 0 a 1 eu calculo essa área, né? Essa área. E de 1 a 2, esta outra daqui. Esta área daqui. Então, dois momentos distintos. Passarei agora a resolver esta segunda questão através do software Maple, né? Vamos lá. Passaremos agora a resolver a questão 2 utilizando o software Maple. Vamos aos comandos. Reiniciar. Vamos agora abrir um pacote de comandos que tem limite, derivadas, integrais. É esse pacote aqui, ó, com student. Veja só o que tem nele, ó, ponto e vírgula. Todos esses comandos aí em azul, todas essas operações aí na cor azul, escrito em azul. Então, tem aí, como eu falei anteriormente, né, derivadas, integrais, limites, etc. Vamos substituir esse ponto e vírgula por 2 pontos para ocultar esse escrito em azul, ou seja, esse pacote. Vamos definir as funções. A primeira, vou definir como exponencial. Exponencial na base de Euler, na base E. Agora vamos definir a função logarítmica, vou denominar de G. Então, ln de x, que é log de x na base E. Denominaremos agora o eixo OX, que tem por equação y igual a 0. Então, H, 0. Pronto. Essas expressões é que delimitam, né, a área da questão 2. Superiormente é a função exponencial, de 0 a 2 sempre eu tenho uma função exponencial. Agora, a base dessa figura é dividida em duas partes, de 0 a 1, que é o eixo do x, e de 1 a 2, que é a função logarítmica. Então, serão duas integrais. Então, é muito fácil calcular a área de uma figura. É saber onde começa, onde termina.
Onde começa é o limite inferior da integral. Onde termina é o limite superior da integral. Agora eu quero saber a curva que contorna superiormente e a curva ou as curvas, né, que delimitam a figura inferiormente. Então, na nossa questão 2, nós temos duas funções que delimitam a base da área. Então, vamos ao cálculo da integral. Para obter a área. É a área solicitada. Então, int, que é o comando do Maple, para calcular a integral. Aí vai ser superiormente pela função f, que é a função exponencial, menos e a base inferiormente pela função h, que é o eixo. Estou me referindo aí ao intervalo de 0 a 1. Então, x de 0 a 1. Muito bem. Mas agora outra integral, de 1 a 2. Então, vai ser int novamente. A função f continua sendo a função que desenha a figura superiormente, menos agora a curva de baixo, que é a base, que é a função logarítmica, que aqui eu denominei de g. Então, g de x. Legal. Esse x vai variar de 1 até 2. Então, 1 até 2. Pronto. Ponto e vírgula, aí vai aparecer o cálculo da área. Solicitando esse número na forma decimal, nós temos evalf, outro comando, né, de ponto flutuante, porcentagem, que eu me refiro à conta anterior, que é esse e ao quadrado menos 2 além de 2. Eu quero ele na forma decimal. Tchan, 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 tchan. Pronto. Deu a área aí de 6, esse número todo aí, metro quadrado. Igualzinho que nós calculamos anteriormente. Vamos ficar por aqui. Muito obrigado e até mais.